Quero vos saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre. É com muita alegria e satisfação, com temor e tremor, que eu gostaria de fazer uso e menção da palavra do grande Deus. O Deus soberano, o Deus incomparável, o Deus adorado. O Deus exaltado, o Deus honrado, o Deus evacionado. O Deus que Ele é sobre tudo e sobre todo. Yahvé. Eu gostaria de fazer uma menção da leitura a carta de São Pedro, a segunda epístola, capítulo número 2, versículo de número 1, que tem como título o epígrafo que intercede a leitura do texto, que diz assim: os falsos mestres enganadores. Versículo 1 diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão a sua dissolução, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo para exemplo aos que viessem impiamente. Bendito seja o nome do Eterno. A Ele seja dado toda a honra e glória e louvor para todo sempre. O título dessa mensagem que dou é Lutando contra os falsos doutores e contra os falsos profetas. Não está fácil hoje em dia pregar o Evangelho. Está muito difícil pregar o Evangelho. Porque a gente vê pessoas que outrora ele acreditava que sem santidade ninguém viria a Deus. Hoje é o contrário. Tem pessoa que vive propagando, pregando, ensinando que uma vez salvo, salvo para sempre. E outras dizem que você, depois que aceitou Jesus, pode fazer o que você quiser, que se você partir daqui, você não perde a sua salvação e você irá para o céu. Só se for para o céu da boca da onça. Eu vou provar para você na Bíblia se isso é verdade ou mentira, se essas pessoas estão certas. E tem muito que gosta da iniquidade, do pecado, do erro, que gosta de ouvir essas palavras, que massageiam o ego, que massagiem o seu coração, que alegre, que muitos que quem gosta da verdade é quem anda pela verdade. Eu não estou dizendo que eu sou 100% perfeito, que só Deus. Tenho falhas, erros e defeitos. E todos temos uma tendência sujeito a errar e a falhar. Todos. Agora a diferença é quando a pessoa erra, se levantar, confessar e deixar e abandonar. Não viver na prática do erro e na prática do pecado, que isso é abominável diante de Deus. Porque errar, todo ser humano está sujeito a errar. Todo ser humano, pastor, presbítero, evangelista, está sujeito a errar, a pecar, a falhar. Todos. E a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nega a si mesmo, nele não está a verdade. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança de Deus a graça e a misericórdia. Hoje é uma luta. Sempre houve entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. E as falsas doutrinas estão introduzindo dentro da igreja, não pelas pessoas mundanas lá do mundo, mas pelas próprias pessoas dentro da igreja. Estão destupando o evangelho, estão distorcendo o evangelho com fábula, com mentira. Mas a Bíblia diz em Gálatas 1:8, diz que ainda que descesse um anjo do céu e anunciou outro evangelho acerca da já foi declarado, seja anátema, maldito de Deus. Então, segundo as cartas de Paulo aos Coríntios, diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Por isso que eu convido a você, que é amante da Bíblia, das Escrituras, faça como os crentes berianos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Quando Paulo estava pregando, ensinando, ele estava analisando. Olha, e não era qualquer um, era Paulo. O maior fundador de igreja na época foi Paulo. Fez quase um Novo Testamento todo, Paulo. E mesmo assim ele estava analisando. Se batia, se confirmava que aquilo era verdade ou não. Não seja como vai com as outras. Não. Leia a Bíblia. Examina. A Bíblia diz: examina a Escritura e julga nela vos ter vida eterna, porque elas são de mim que testifica. Evangelho de João 5,39. Por que erramos? A Bíblia diz em Mateus 22:29, errai não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
Então pegue a Bíblia para você ler, para meditar e analisar se é verdade ou não. Vamos ver a luta sobre o falso profeta contra o verdadeiro. Livro do profeta Jeremias, capítulo 28, diz a luta de Jeremias contra o profeta Ananias. E sucedeu, veja bem, e sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês que Ananias, filho de Azul, profeta, que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completo, e tornarei a trazer este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconia, filho de Jeoquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença do sacerdote e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta: amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras que profetizasse, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora estas palavras que eu falo aos teus ouvidos e ao ouvido de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim, antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muita terra e contra grandes reinos, acerca de guerra, de mal, de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então Anani, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o quebrou, e falou a Anani na presença de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim passado 2 anos completo, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor Jeremias, depois que Anani, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo: vai e fala a Anani, dizendo: assim diz o Senhor, jugo de madeira quebrasse, mas em vez dele fará jugo de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações para servir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, servilão, e até os animais do campo lhe dei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentira. Portanto, assim diz o Senhor: eis que te lançarei sobre a face da terra. Este ano morrerá, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Anani, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Tem muitas pessoas se passando por profeta de Deus, onde na verdade não é profeta de Deus. Tem muitas pessoas profetizando mentira no nome de Deus, dizendo que Deus mandou sem Deus ter mandado. Não faça isso. Não faça isso. Você está acumulando pecado. E o fim do falso profeta será lançado no largo de fogo naquele grande dia. Não abra a boca para dizer que Deus mandou sem Deus não ter mandado. Não abra a boca para falar dizendo que Deus mandou você falar sem ter falado. Não queira se aparecer. Deixe Deus aparecer. Viu? O evangelho não é aparecimento. O evangelho é serviço. Então não faça isso. Então, o profeta de Deus ou um profeta de Deus, ele não se vende. Ele não troca as palavras verdade para agradar ninguém. Ele fala o que Deus manda. Jeremias poderia ter falado algo para agradar também, mas ele não agradou. Ele falou a verdade. Todo falso profeta quer se passar por bom para ser convidado outra vez para não perder a oportunidade e alguns gostam desse tipo de mensagem light, mensagem light, que massageia o seu ego, mas mensagem que não confronta contra o pecado não é mensagem. E profeta que é profeta, ele não tem muito amigo. Tem muitas pessoas que não gostam. Tem pessoas que gostam de convidar homens de Deus que tragam uma palavra que motiva o povo na igreja. Mas não é isso que leva ninguém para o céu. Mensagem que é mensagem tem que confrontar o pecado, tem que confrontar aquele que está na prática da iniquidade. O profeta Oséias, capítulo 9, versículo 8, parte B, diz assim: o profeta é como um laço de caçador de árvore, em todos os seus caminhos, um inimigo na casa de Deus. O profeta ele não tem muito amigo não, ele tem inimigo.
pessoa que odeia, só basta chegar no canto e já vem ele, já vem ela. Eu não vou dizer que não tem homens e mulheres de Deus que Deus usa sim, mas tem muitos que Deus não usa, ele se usa. Então não deixe, não se use, deixe Deus lhe usar. Não apareça, deixe que ele apareça. Faça como João Batista, ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. A função do profeta era representar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. O falso profeta tinha a função de contrapor os profetas de Javé e desencaminhar o povo do caminho do Senhor. Essa é a função do falso profeta. O verdadeiro está pregando a verdade e ele está distorcendo ali em mentira. A sentença para os falsos profetas, segundo a lei de Moisés, era a morte. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20, diz assim, porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falo em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Na lei de Moisés era assim. E por que ele não morre hoje em dia? Deus está guardando isso tudo para aquele grande dia final. Jesus advertiu dos falsos profetas, no Mateus capítulo 7, 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vem até vós como ovelha, mas inteiramente são lobo devorador, e pelos seus frutos conhecerei. Porventura colhe-se uva do espineiro ou figo do abrolho? Assim toda ave boa produz bom fruto, toda ave mal produz fruto mal. Não pode ave boa dar maus frutos, nem ave mal dar fruto bom. Toda árvore que nem dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Tem muitos profetas que estão enganando muito. Mateus capítulo 24, versículo 11 diz assim, que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Vai ter multiplicação. Muitos hoje estão, toma a tua casa, toma o teu carro. Não foi isso não que Jesus prometeu a ninguém não. Jesus disse, olha, querem vir após mim? Então toma todo dia a tua cruz e me segue. Evangelho é sofrimento, é luta. A Bíblia diz assim, Salmo 34, 19, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de toda. Quer mais? Evangelho de João 16, 33 está escrito assim, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Já pensou? Isso aqui é profeta, chama Deus. Tem pessoa que diz, eu não sei o que é luta. Tu também não acha que tu não é crente. Porque todos os homens e mulheres de Deus, que fiel a Deus passa por luta, por provação. Se você não passa por nada, alguma coisa está na sua vida. 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo 20, diz assim, amado, não creai em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Será que não tem se levantado dentro da igreja? Muitos falsos profetas. Pessoa dizendo que é sem ser, dizendo que Deus mandou sem ter mandado. E aí? Será que não tem? E tem pessoas que é como um menino, criança, acredita nessas coisas. E está completamente confundido. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme sua própria compulsões, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, voltando às ilusões. Tem pessoas que estão desviando da verdade. Mas a Bíblia diz, Gálatas 4,16, diz, fiz minha casa o teu inimigo dizendo a verdade. Os falsos mestres, os falsos doutores prega que é uma vez salvo, salvo para sempre. Mas veja o que a Bíblia diz na carta de Judas, no verso 3, amado, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação tive permanecido, escreve e exaltai-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos, versículo 5, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois do que cria nele. Mas tem essa pessoa que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Se Deus destruiu um povo, porque depois tirou da terra do Egito, e destruiu depois porque não cria nele, mas tem pessoa que diz que salvo, salvo para sempre. Está completamente enganado. A Bíblia diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, meu amado. Será salvo, de que Jesus salvou, salvo para sempre é. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 27, que naquela cidade, na grande cidade, não entrará nada que contamine a cidade de Deus. A Bíblia diz em Coríntios, e eu faço questão de ler, e muitos dizem que salvo, salvo para sempre. Eu não sei que é esse evangelho que você está pregando, ou que você aprendeu. Porque eu aceitei Jesus porque me informaram que o caminho é estreito.
A Bíblia diz em Mateus 7, 13, 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e passoso o caminho que conduz à perdição, muito que entra por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à perdição, e muito pouco há quem encontre. Veja o que a Bíblia diz em Coríntios. Só Deus para ter misericórdia, e muitos estão pregando no púlpito da igreja, que não perde a salvação. Será que não perde? A gente vai ver se perde a salvação não. Começa a brincar, adulterar, prostituir, beber. A Bíblia diz assim, não sou eu, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que a Bíblia diz, eu vou pela Bíblia. Então, se uma vez salvo para sempre, aí eu vou beber, eu vou adulterar, eu vou roubar, eu vou mentir, porque a mentira é do diabo. João 8,44 diz assim: vós tem para o pai do diabo. Ele foi homicida desde o princípio, nunca se afirmou na verdade, porque fala de que ele é próprio, é mentiroso e pai da mentira. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. E uma vez salvo, salvo para sempre. Então continue nessa prática. E naquele grande dia nós vamos ver quem é que está falando a verdade, quem está pregando a verdade. Versículo 9. Em Gálatas capítulo 5, versículo. Olha o que Gálatas diz. Paulo fala aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Vamos para a Bíblia, que é o nosso manual e regra de fé. Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 19 e o 21 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, qual são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glotonoria e coisa semelhante a essa, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse, que o que comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está falando para os crentes de Gálatas, não herdarão. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, porque eu estou na graça, aí eu vou abusar da graça. O evangelho somos salvos pela graça mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das vossas obras para que ninguém se glorie. Então foi graça, é de graça, é pela graça, mas teve um preço, foi preço de sangue. Jesus ia morrer por mim e por você, na cruz do Calvário, para não querer sacrifício da gente, um esforço da gente. E você acha que isso, não? Hebreus capítulo, vamos ver, muitos dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Hebreus continua na prática do erro. Eu não vou dizer que estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a errar e falhar. E todos nós erramos, falhamos. Mas a diferença é que tem pessoa que erra, que falha, que peca, mas não é homem, não é mulher para falar a verdade. Eu errei, falhei, pequei, confessei. Então fica com o pecado oculto, o pecado, mas naquele grande dia Deus vai revelar todo o segredo dos homens. É uma palavra dura, uma palavra forte, mas é essa palavra aqui que não tem que sair do púlpito da igreja. Vamos ver em Hebreus. Hebreus, se essa palavra é verdade ou não. Hebreus capítulo de número 10, versículo 26. Vamos ver o que está escrito em Hebreus 10, 26. Olha o que está escrito, meus irmãos. Porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Se eu peco deliberadamente, todo dia a mesma coisa, pecando todo dia, não, porque eu estou na graça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é conversa de Satanás, do diabo, meu irmão. Jesus disse: é aquele que perseverar até o fim será salvo. Alguns escreveu que poderia perder a salvação se começasse a fazer coisas erradas. 1 Coríntios, vamos olhar pela Bíblia. Paulo mesmo disse: eu mesmo subjugo meu corpo para depois de ter pregado para muito, eu mesmo não venha a ser reprovado. Foi o que Paulo falou, Paulo. E muitos dizem que não. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, que eu li: antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Já pensou? Você pregar e naquele grande dia ficar de fora? Já pensou nisso? É triste. É verdade ou não é? Isso é triste. Como a Bíblia fala também de falsos profetas, Micaías, ali Josafá, quando entra na peleja, que diz: tem algum profeta para
porque podemos concentrar, disse, tem Josafá, tem aí Micaías, ele está preso, está na prisão, mas ele não fala de bem não, só fala de mim mal. E aí? Aí se reuniram os profetas e disse, olha, que seja a tua palavra como a um de nós. Diz a mesma coisa que a gente disse, ele com medo, aí ele disse, está certo, ele disse, olha, te juro com juro, tu nunca falaste de mim bem, então fala a verdade. Ele foi, quando ele falou, ele disse que o rei não voltava da guerra vivo, e porque ele falou a verdade, levou logo um soco no queixo, foi colocado no calabouço, na prisão, para comer pão de amargura. O profeta é assim, apanha, porque fala a verdade. Mas eu não acredito nesse evangelho light e esse evangelho diet. Eu não acredito. Eu não acredito. Não vou dizer que eu sou super-homem, santo. Não, sou falho. Sujeito a errar e falhar. Mas o caráter do homem é quando ele falha, ele erra, ele confessa. Isso é que é um caráter. Viu? Não olhe os erros das pessoas se uma vez errou e falhou e hoje está de pé, não. Porque quem vive de passado é museu. Quem olha o passado das pessoas é Satanás. Você não é Satanás. Viu? Não. A maior virtude de um ser humano é quando ele cai, ele sabe ficar de pé. Ele se levanta. Ele faz como um filho pródigo. Ele sabe onde é a casa do pai. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aonde é que é isso? Vou mostrar para você em Apocalipse capítulo 21, 27, o versículo que eu tinha lido. Aqui, que muitos dizem que vai entrar de qualquer jeito, não vai. Apocalipse capítulo 21, versículo 27 diz assim: quando Deus mostra a cidade a João, a celestial, a nova Jerusalém do céu. Olha o que ele diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vai de qualquer jeito entrar lá, meu irmão? Uma vez salvo, salvo para sempre? É assim? É uma vez salvo, salvo para sempre? A minha Bíblia diz assim: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. É ser fiel até a morte. Nem eu ser fiel hoje e amanhã não. Pedro disse, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16: sede vós santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Então, e a Bíblia diz: segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então nunca fale o que Deus não mandou. Fale o que Deus mandou. Não queira se passar por profeta sem você não ser. Viu? Tem um dom de discernir. Peça a Deus o dom de discernimento. Agora, é bem verdade isso, que muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. Só quem gosta da verdade é quem está na verdade. Nicodemo, ele foi até noite com Jesus. No capítulo número 3, havia entre os judeus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus, foi de noite com Jesus e disse: mestre, ou rabim, bem sabemos que tu vem de Deus, vieste de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Disse-lhe Jesus: é necessário tu nascer de novo. Ele disse: nascer de novo? Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus disse: na verdade te digo que aquele que é nascido da carne, carne, que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes de ter dito que é necessário nascer de novo? Ele disse: que é nascido da carne é carne, meu irmão. Que é nascido do Espírito é Espírito. E a Bíblia diz: se alguém, segundo as cartas de Paulo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Quem mentia não mente mais. Quem roubava não rouba mais. Quem adulterava não adultera mais. Então é novo, é nova criatura, é zerado. Então, porque tu é crente, aí tu vai beber? Aí a Bíblia diz: não só um pouquinho de vinho por causa da enfermidade, e lá, bêbado vai entrar no céu? A Bíblia diz que nem os bêbados entrarão no reino do céu. E aí, tu vai beber? Tu vai pelos outros ou vai pela Bíblia? Pega a Bíblia, rapaz. Lê a Bíblia. Deixa de preguiça. Ou tu só pega a Bíblia para deixar no Salmo de número 91. Ou no Salmo de número 23, ou no Salmo 121. Tu tá atrás de profeta ou tá atrás da palavra de Deus? Porque o homem pode falhar, mas essa palavra aqui não falha, rapaz. Lê a Bíblia. Creia na Bíblia, acredite na Bíblia. Você pode ser um instrumento usado por Deus. Só basta você abrir o seu coração para Ele, abrir seu ser, entregar tudo para Ele, Deus pode te usar. Eu confesso para você que eu vou para a igreja não para olhar para o homem. Eu vou para olhar para Deus, para a sua palavra. E dá dó, dá tristeza hoje em dia. Porque é 2 horas de culto, mas 1h40 é só para louvor, é o show gospel dentro da igreja. Para mim, as pessoas quando fazem essas coisas é porque tem medo de ouvir palavra. É oba-oba, não tem palavra para falar. Aí tem o tempo todinho. É 1h40.
só de louvor, 20 minutos para a palavra, vamos dizer, vamos ver agora a hora principal. Que conversa é mentira, 1h40 para louvor e 20 minutos para a palavra. Ninguém, nada pode substituir a palavra de Deus. Porque todas as coisas foram feitas pela palavra dele, mandou e tudo se fez, ordenou e logo tudo apareceu. Salmo 33, versículo 9. Nada pode substituir a palavra de Deus. Nada. Nada. Nenhuma profecia. Não vou dizer que Deus não use profecia, usa em visões, em revelações, usa. Mas nada pode substituir a palavra de Deus. Porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do mestre não passará. Eu convido você, que você é amante da Bíblia, você é cristão ou não, independente da sua etnia, cor, raça, religião, seu credo de fé, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu joinha, o seu ok. Isso faz com que o YouTube ele vai reconhecer que está gostando e ele possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. É a palavra de Deus que está sendo falada. Divulgue isso em nome de Jesus. Eu te peço e eu agradeço a você por estar assistindo esse vídeo. Viu? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E que Deus te use grandemente e poderosamente. E ensina entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o profeta falso e o profeta verdadeiro. Viu? Que Deus abençoe no nome do Eterno. Shalom.